a abrirem lá no livro de Marcos, capítulo 16, versos 15 e 16. A última ordem de Cristo. Interessante, quando você lê o capítulo, você vê que algumas coisas aconteceram anterior ao que nós vamos ler agora. E nós vamos fazer essa leitura um pouquinho para trás e entender o que Deus queria da igreja. Deus queria uma igreja obediente. E seguindo essa série de mensagens sobre obediência, a igreja somos nós. Então Deus espera de cada um de nós que sejamos obedientes ao Senhor. Marcos capítulo 16, versos 15 e 16. Toda a igreja, por favor. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Seguir a Cristo é algo extremamente pessoal. Algumas coisas aconteceram no período da idade cristã, logo no início da idade cristã, e eles foram nomeados como seguidores de Cristo. Poxa, quem eram os seguidores de Cristo? Aqueles que adotaram como doutrina e ensinamento para a vida diária deles os ensinamentos de Jesus. Hoje é tão comum as pessoas nas redes sociais brigarem, às vezes fazem coisas as mais incríveis. Nós vimos essa semana um noticiário de uma modelo famosa tendo um problema de infidelidade conjugal, aonde depois foi descoberto que eles estavam apenas desejosos de terem seguidores nas redes sociais. Que coisa feia. É interessante ainda que nós percebemos que algumas dessas coisas estrondosas da sociedade atingem a nossa vida diária. Como? Nós ficamos preocupados com as nossas redes pessoais. Se temos ou não seguidores, se tem alguém olhando o que nós estamos fazendo, e tem gente, cuidado com isso, que fica olhando o que o outro está fazendo. Olhando para quê? Primeiro para saber o que você tem. Olhando para quê? Para contar da tua vida para as pessoas. Olhando para quê? Para desejar. Podem ter certeza disso, que nada do que você está pensando dê certo. Algumas vezes nós ficamos surpresos, como temos comentários nos nossos seguidores, comentários dos mais absurdos, mas esses comentários não te representam. Podem ter certeza disso. Isso faz parte de uma estratégia do mundo de trazer para a igreja, e principalmente para aqueles que convivem nas redes sociais e acham que a rede social é o melhor ambiente para estar, desânimo, tristeza, angústia, depressão, porque você se compara. O cérebro humano tem a necessidade de comparação. Tudo nós repetimos. Na verdade, a grande maioria das coisas nós copiamos e tentamos copiar para nos satisfazer. Essa satisfação que nunca acaba. Então Jesus vai nesse capítulo te dar pelo menos 3 coisas que podem ser definitivas na sua vida e que tem de fato algo muito mais importante do que todos os seus seguidores. É você se tornar um seguidor de Jesus, do modelo da vida de Jesus, da experiência de Cristo. E assim, quando você torna-se um seguidor de Jesus, algumas regras começam a serem obrigatórias. A primeira regra obrigatória, obediência. Não tem como seguir a Jesus em desobediência. E eu tenho ainda outras 2 regras, mas como nós iniciamos essa série de mensagens falando à igreja sobre obediência, eu quero ficar pontualmente nesta palavra, obediência. Sem a obediência, nós não conseguimos entender a missão. E que missão é essa? Sermos diferentes. Essa é a grande missão da igreja. A obediência faz a igreja ser santa. E santidade nos dias de hoje é ser diferente. Ser diferente não é porque vestimos alguma coisa diferente, ou porque nos tatuamos com alguma imagem diferente, ou porque carregamos algum adorno, algum enfeite para nos fazer diferente. Ser diferente é porque temos princípios diferentes, porque temos uma palavra diferente, porque temos um comportamento diferente, porque agimos de maneira diferente da grande maioria das pessoas com quem nós convivemos. Saiu há pouco uma pesquisa de que 86% da população brasileira migrou, saiu do emprego que estava, depois da pandemia,
por conta da saúde mental. E como essa pesquisa era uma pesquisa religiosa, eles também afirmaram que mais de 50% das pessoas saíram das igrejas e procuraram outras igrejas por conta da sua saúde mental. E aí eu fiz uma pergunta para mim mesmo, que talvez a pesquisa não tivesse tido esta intenção. Por que eles saíram? O que estava acontecendo que fez com que as pessoas saíssem de onde estavam, saíssem do emprego, saíssem da casa, saíssem do lugar onde ela morou, por conta das perdas? Nós perdemos muito, obrigado, amado irmão, nós perdemos muitos seguidores. A igreja perdeu muitos seguidores por conta desse fenômeno internacional, mundial, global, que foi a pandemia. Mas será que a pandemia é fato novo? Claro que não. No tempo de Jesus, a pior, talvez das mais significativas pandemias, foi quando o Império Romano começou a perseguir a igreja. Por onde eles estavam, aonde eles se encontravam, os soldados romanos iam atrás e matavam as pessoas. Elas não eram apenas contaminadas e poderiam morrer, elas morriam de fato, porque eram seguidores de Cristo. Em 1918, pré-início da Primeira Guerra Mundial, houve uma grande matança de pessoas na Europa, na África. Até mesmo quando nós não imaginávamos, sofríamos perseguição pelo mundo em função da barreira 1040. Era uma barreira onde o evangelho não podia penetrar, não podia entrar. E a missão estava interrompida por conta da perseguição. Lá no mundo muçulmano, as pessoas que se declarassem cristãos, eles matavam. Ainda morrem até hoje. Isso nos torna cada vez mais, muito mais forte. E foi assim com a igreja. Mas a igreja que obedecia. Não a igreja que era só a igreja. E que igreja que era só a igreja? Aquela que conhece a missão, mas não consegue efetivamente colocar em prática a missão. Então Jesus vai, ressuscita, depois de toda essa parte da história em que ele morre, ele é sepultado e ao terceiro dia ressuscita e aparece para algumas pessoas. E eu peço aos irmãos para acompanharem a leitura comigo, nesse mesmo capítulo, em alguns versículos anteriores. 16, os primeiros versículos. Marcos, capítulo 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram para o túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse, vamos ler agora esse versículo. Não tenham medo. Elas estavam com medo. Uma igreja que não é obediente é uma igreja que tem medo. O medo se apodera da igreja. Eu não quero estender aqui sobre a natureza do medo e como lidar com medo, porque nós ficaríamos hoje o dia inteiro falando sobre isso. Mas entenda, o verdadeiro amor, repitam comigo, lança fora todo medo. Quando você está firme no amor em Cristo Jesus, o medo vai embora. Se você está vivendo um tempo de medo, meu irmão, se firme em Cristo. A tua bandeira é Cristo, o teu estandarte. Estandarte é aquele símbolo que quando os inimigos vinham de longe, o povo de Israel, e eles viam a bandeirinha do povo de Israel, eles tremiam de medo do Deus de Israel. Eles sabiam que antes mesmo que eles tomassem as espadas, o Deus de Israel estava com aquele povo. Esse é o Deus de vocês. O Deus da igreja obediente, aonde o nosso estandarte é Cristo.
quando os nossos inimigos olham, eles sabem que nós somos de Cristo. E aleluia, porque somos de Cristo. Graças a Deus que somos de Cristo. Louvado seja o Senhor, porque somos de Cristo. Não é o meu medo que vai me impedir continuar, não é a minha condição que vai impedir eu tornar-me vitorioso, mas é porque Cristo agora está e habita em mim. Mas aí o texto não para aí, o texto continua. Não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno que foi crucificado, ele ressuscitou. Não está aqui, vejam o lugar onde ele tinha sido colocado. Olha, não está aqui. Segue, por favor, o texto. Mas vão e digam aos discípulos dele. Discípulos pode ser associado aqui ao nome de seguidores. Aqueles que tornaram possível o evangelho chegar até mim hoje. São os seguidores. Vão, digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Aqui tem uma promessa. Faz isso, obedeça e vocês vão ver Jesus. Obedeça e vocês verão a Jesus. A igreja que obedece vê Jesus. Algumas vezes nós temos a percepção, e o que eu quero dizer com isso? Talvez fique claro assim, às vezes nós temos uma visão, ou a visão de que quando eu estou na igreja eu estou com Jesus. O fato de eu estar num culto religioso não quer dizer que eu estou com Jesus. Primeira coisa que você precisa ter sentimento de que você é servo de Jesus. Segundo, que você o ama. E como diz o apóstolo João, aquele que ama a Jesus odeia o mundo. E quando ele disse isso, ele estava dizendo o seguinte, olha, nós estamos de passagem aqui. Como estávamos quando éramos escravos lá no Egito. De passagem, não fique preso a nada, não fique agarrado a nada, não inicie nada que você não vá terminar, porque é rápida a tua vida aqui nessa terra. Você está de passagem, então leve poucas coisas. Não bote muito peso na tua vida. Não carregue peso alheio. Tem gente que carrega peso dos outros, problema dos outros, a preocupação dos outros, e acabam pelo caminho, não conseguem terminar a sua jornada. É essa a grande questão. Queremos ser obedientes, mas nos comprometemos com pessoas que não são obedientes. Nós convivemos com pessoas que não são obedientes. Nós vivemos diariamente fazendo coisas que não é boa. Essas coisas não nos trazem para perto de Deus. Obviamente isso vai atrasar a nossa vida. E se você tem sentido a tua vida atrasando, eu confesso aos irmãos que eu chego aqui, olho para o relógio ali, ele está atrasado, alguém desligou a tomadinha, ele saiu do local, saiu a hora. E eu olho ali, eu falo assim, eu fico com a mente um pouco desbaratinada, porque o tempo me dá direção. E se eu estou fora do tempo de Deus, é porque eu estou fora da direção de Deus. E tudo que está fora da direção de Deus, meu irmão, dá errado. Tudo que está dando errado é porque ou está fora do tempo, ou está fora da direção. Ou está fora do tempo, ou está fora da direção. Porque quando você entra no tempo, você encontra a direção. E quando você encontra a direção, vai dar certo em nome de Jesus. Sabe o que o povo de Deus estava passando ali? Um tempo de medo. Porque achava que Jesus havia morrido. Mas Jesus havia deixado uma promessa. Assim como deixou para mim e para você nessa manhã. Conta para eles. Sai daqui hoje, domingo. Celebramos o Senhor no domingo porque cremos na ressurreição. Conte para as pessoas na sua casa. Avise para as pessoas que Jesus está vivo, que o Senhor reina e que a sua bondade, a sua misericórdia e principalmente a sua graça está entre nós. Fale para as pessoas isso. Estabeleça esse momento de graça. Faça com que aqueles com quem você convive, eles experimentem aquilo que você já experimentou. Eles possam viver aquilo que você está vivendo. Eles possam querer o Deus que você está querendo. Dê, na verdade, essa direção a ele. Dê
direção àqueles que estão sem a direção. E mais, se você começa a entender isso, vai se tornar mais clara a missão, quando ele diz no verso 15, ide por todo mundo, ou seja, não estabeleça limite. Não é só na sua casa, mas é por onde você for, aonde você estiver, a maneira como você se encontra, faz com que os outros percebam que você é um seguidor de Cristo, que você é um discípulo de Jesus Cristo. A ordem não é somente eu parecer que sou, a ordem é você ser. A ordem não é você criar uma dimensão de uma imagem de Cristo que você não represente, mas as pessoas precisam ter essa característica visível na tua vida. E é a tua vida que hoje torna o Evangelho vivo. O Evangelho está vivo até hoje porque a igreja é uma igreja, um organismo vivo. E se a igreja faz com que o Cristo continue vivo, o Evangelho ele é expandido. Essa palavra expansão, ela é muito complexa, porque o concreto expande, a parede expande, o ferro expande. Quanto mais o coração de uma pessoa, a carne. Se a coisa, antigamente nós tínhamos a impressão que era assim, o coração do homem é duro, o coração do homem é impenetrável. Queridos, hoje nós temos muito mais elementos que tornam confortáveis aqueles que estão com o coração duro para se aproximarem de Jesus. Nós temos provas vivas, provas escritas, provas científicas. Nós temos o Google. Você pode perguntar à inteligência artificial, Jesus existe? E ela vai te responder, existe, é o Filho de Deus, uma pessoa pela qual, sem mérito meu, não foi o meu mérito, não foi porque eu paguei alguma coisa, ele entregou a sua vida por amor a mim e morreu na cruz, para que eu pudesse ser salvo. Aleluia! Hoje nós não temos tanta dificuldade. A maior dificuldade é entender quem está fazendo. Quem faz, torna-se a igreja obediente. A igreja obediente é quem faz. Parece-me que as estratégias que nós criamos em torno disso se tornaram mais importantes, quando na verdade uma pessoa capaz, cheia do Espírito, ela não sai de casa, ela não sai da sua casa sem a intenção de cumprir a sua missão. Ela já levanta preocupada em cumprir a sua missão. Compreende, igreja, o que acontece? O seguidor, quando você é seguidor de Cristo, você amanhã, ao levantar, você vai estar comprometido em cumprir a sua missão. E qual é a sua missão? Mostrar as características que você herdou agora de Cristo. Você que nasceu de novo, você que tem o Espírito Santo, você que tem conhecimento da palavra. E eu torno aqui bem claro algumas coisas. Quando nós temos um equilíbrio na nossa vida, nós conseguimos fazer todas as coisas. Podemos. O Teatro do Rio de Janeiro está fazendo 115 anos. Podemos ir ao teatro. Inclusive, essa semana inteira é gratuito. Tem várias peças gratuitas. Podemos ir ao Maracanã assistir o nosso time favorito. Podemos ir à praia. Podemos ir na roda gigante, como que tem no Porto. Aquela roda grandona lá. Podemos fazer tudo, porque em todos os lugares existem pessoas que precisam do amor de Cristo. Nós não precisamos ficar aqui dentro. Não precisamos ficar indo ali ou aqui, ou fazendo aqui ou lá, porque quando Jesus disse para aquela mulher, lembra da samaritana, que ela estava desorientada, sem saber o que fazer. Agora eu não posso mais ir a Jerusalém, porque o que aconteceu em Jerusalém? Foi destruído, agora eu não tenho mais referência. Aí Jesus falou, não, a referência é você. Aonde você estiver, aonde você colocar os seus pés, ali você vai ser a referência de Cristo. Esta era a mensagem que Jesus queria que os seus seguidores levassem para as pessoas. Mas será que nós temos feito isso? Nós temos sido mensageiros das boas notícias para as pessoas? Ou nós estamos só pegando as notícias da internet?
Algumas vezes essas notícias nos pegam desprevenidos. Outras vezes elas nos movem à tomada de decisões das mais polarizadas. Mas eu queria que você fosse um pouco coerente, independente do seu posicionamento em relação a essas notícias. Existe notícia mais importante do que a que Jesus salva? Existe alguma outra notícia mais impactante do que esta, que Jesus salva? Não existe. Se você parar de falar e comentar qualquer coisa em qualquer circunstância e fizer único e exclusivamente o uso da sua boca para dizer às pessoas que só Jesus Cristo salva, isto já é o bastante. Eu agradeço ao Senhor porque um dia alguém falou isso ao meu coração. E entrando Jesus no meu coração, eu pude então perceber uma última questão. Se a primeira é a fé, são 3 palavras. Uma igreja obediente tem fé. Uma igreja obediente, ela é equilibrada. Existem dons sendo manifestados. E nós vamos ver isso nos versos 17 e 18 desse capítulo. Coisas tremendas acontecem numa igreja saudável. Coisas maravilhosas. Pula, por favor, irmão, verso 17. Por gentileza. E à medida que você crê, louve ao Senhor por isso. E esses sinais acompanharem aqueles que creem. Em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. E o que mais? Versículo 18. Pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, essa é a igreja obediente. Não sei se faz sentido para você. A gente ora, Senhor, me dê os dons espirituais. Mas o pré-requisito para virar a chave, para os dons chegarem, é você ser obediente. Se você for obediente, esses sinais vão acompanhar a igreja. Tem alguém triste entre nós, a gente ora, canta louvores, ele sai daqui com a alegria que ele nunca teve, porque vem do alto e vem do céu para a vida dessa pessoa. Tem alguém enfermo entre nós, a gente ora, bota a mão, unge com óleos. São sinais, tá? São sinais. Tem quem gosta, tem quem não gosta, tem quem diga, isso é bom para cá, isso é bom para lá. Irmão, crendo, fé, equilíbrio e a última expressão, abordagem bíblica. Uma igreja obediente faz o que está na Bíblia. Não tem manual paralelo. Não tem revistinha sentinela, me perdoe a referência. Não há nenhum livrinho da igreja, um manualzinho da igreja. Não, tem a Bíblia. Compreende? Alguns perigos da abordagem bíblica. Primeiro, a interpretação. Olha o que acontece. Por favor, versículo 15. Vamos ao 9 primeiro, ao 9, versículo 9. Primeiro perigo de abordagem. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Segue, 10. E partindo ela foi o quê? Foi falar o quê para as pessoas que estavam lá na cidade vizinha? Aqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam como? Eles estavam felizes, pulando de alegria, porque a promessa se cumpriu? Não. Essa é uma interpretação que muitas vezes as pessoas têm erradamente. Não é porque você tem Jesus que você não pode ficar triste. Muitas vezes nós nos entristecemos, choramos, temos a capacidade de perder a direção com facilidade. Mas a diferença dos que estão aqui marcados, selados pelo Espírito Santo, é que no momento que isso acontece, você enche o teu coração da graça de Deus por intermédio da fé, do equilíbrio e da abordagem bíblica. Você lembra das promessas. Você lembra do que Jesus falou. E quando você não tem a capacidade de lembrar sozinho, tem um interlocutor. Tem alguém, como eu, estou aqui falando o que Deus pediu para eu falar para vocês hoje. Tem alguém para falar com vocês hoje. A sensação que dá é que isso não vai acabar nunca. Pelo menos para mim. Porque eu tenho as minhas necessidades. E Deus usa outras pessoas para falarem comigo.
Então Deus usa outros mecanismos para falarem comigo. Esta abordagem tem que ser bíblica. Ela não pode ser uma hermenêutica pontual filosófica, ela não pode ser sofística, ela não pode vir com uma série de outras teologias que não estão na Bíblia. Cuidado, porque no final do tempo, o próprio Jesus alertou a igreja que muitos seriam enganados. Por que são enganados? Porque não estudam a Bíblia. Por que são enganados? Porque ficam ouvindo as mensagens de rádio, de televisão, de fazendo o que o outro está acontecendo. E é muito comum nós vivermos isso. É muito comum você ouvir coisas de Deus achando que é de Deus. Para que essas coisas de Deus se tornem de Deus, elas precisam ter fundamento na palavra. Se não tem o fundamento da palavra, não ouçam. O que é veneno para a obediência? Ouvirmos coisas que não estão na palavra. Sabe aquela forma que a igreja brasileira quer dar para atender todo mundo? Pode vir como você está, irmão, não vai ficar como está. Você pode vir pecador, mas para ficar na igreja você tem que ser um pecador arrependido. Você não tem que praticar as mesmas coisas que você praticava quando você estava no mundo. Pode vir bêbado, mas aqui você vai parar de beber. Pode vir as prostitutas, mas aqui você vai parar de se prostituir. Pode vir aqueles que roubam, que furtam, que tornam a vida mais fácil de maneira alheia e tornando seu o que não é seu. Você vai ser transformado o seu caráter. Mas você precisa querer mudar o seu caráter. Caso contrário, Deus não vai operar com sinais através da tua vida. Você sempre vai ver alguém fazendo, mas Deus está chamando você para fazer. Deus está convocando você para fazer. Deus está incomodando você para fazer. E qual é a chave? A obediência. Não tem outra chave, não tem outro segredo. Se obedecer, o Senhor faz a parte dele. Se eu cumpro a minha, ele vai cumprir a dele. Sempre cumpriu. O que nos impede, então, de obedecer? O que nós estamos ouvindo, a maneira como nós estamos ouvindo. E quando nós somos persuadidos, nós somos enganados, até mesmo aqueles que poderiam estar sendo salvos são condenados. Eles se tornam aptos a irem para o inferno. Imagine, você passou a vida inteira na igreja, no final dos dias Jesus vai aparecer e vai falar assim, Maria, vou usar Maria, mas tem uma opção de Maria aqui, tá? Vou falar Joaquina, porque Joaquina não tem. Joaquina, oi Senhor, me mostra as suas obras. Aí mostrou as obras. Você deu mole, o que foi? Eu não fiz nada por você. Tudo que você fez aí não tinha nada a ver comigo. Sabe qual é a frase que mais me dói o coração? Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. E quem falou isso foi Jesus. Falou para os seguidores dele, olha, vocês expulsaram demônios em meu nome, falaram línguas, os mesmos sinais que ele disse que a igreja teria. Vocês subiram um monte, desceram um monte, fizeram jejum, pularam cambalhota, fizeram uma porção de coisas, mas não tinha nada comigo. Isso não me representava. Lembra que nós precisamos? Os seguidores nos seguem porque representamos alguém. Se você não tem seguidor, você precisa marcar com alguém e pedir a ele para fazer uma identidade visual para você. Logo depois ele vai fazer um storytelling, que é uma história, criar um desenvolvimento de uma história. Vai encontrar o seu perfil dentro dessa história. Existem pelo menos 30 tipos de história que você pode contar na internet. E todo mundo acredita. Todo mundo acredita. Tem gente com milhares e milhares de seguidores. Mas lá no coração dele, ele está como? Triste e chorando. Tem uma porção de gente seguindo ele, curtindo ele. Mas ele está sozinho, triste e chorando. Porque só Jesus pode preencher esse vazio no coração dessa pessoa. Abordagem bíblica. Não é abordagem socioeconômica. Estamos aqui porque temos um padrão só financeiro. Ou por isso, ou por aquilo. Nada disso. É bíblico. Nós precisamos estar onde Deus está e onde a sua palavra é pregada. Muitas vezes dói. Eu lembro que determinadas vezes as pessoas fazem a seguinte crítica em relação à igreja tradicional.
E hoje eu tenho estado no meio de alguns grupos pentecostais e eles dizem, mas você é tradicional, né? Eu falei, sou. Por que que eu sou tradicional? Porque eu sigo as tradições bíblicas. Eu venho todo domingo à igreja, de manhã e de noite. Para mim, domingo o dia inteiro é de Jesus. Eu separei o meu domingo para Jesus. E separei também a minha quarta-feira para Jesus, porque entendo que o meu espaço de domingo até o outro domingo é muito longo para que eu fique sem um momento para reabastecer a minha energia espiritual. Então eu venho na quarta-feira. Eu não venho quando eu posso. Eu não venho porque eu sou o pastor da igreja. Eu venho porque eu preciso de Jesus. Eu venho à escola bíblica dominical às 9 horas porque eu preciso de Jesus. Eu venho à noite porque eu preciso de Jesus. Encher o meu coração de alegria e enxugar as minhas lágrimas que os psicólogos não ajudam, que os psicanalistas não sabem, que os remédios e os terapeutas ocupacionais não conseguem. Só Jesus pode salvar você dessa tristeza que você não sabe onde que vai parar. Só Jesus pode fazer isso. Então eu me tornei um homem religioso. Isso que eu entendo ser religioso. Eu leio a Bíblia porque ele é alimento. Eu oro porque Deus fala. Eu estou em comunhão porque isso traz vida para a minha vida. Eu sigo as pessoas que seguem a Jesus. Eu não sigo Manuel, Joaquim, Fernando. Eu sigo aqueles que são da minha tribo. E quem é o da minha tribo? Aqueles que honram e glorificam o nome do Senhor Jesus Cristo e exaltam o nome do Senhor Jesus Cristo e tornam este nome conhecido porque Ele é o único que pode salvar este lugar. Amém? Você crê assim? Glorifique ao Senhor porque Ele é digno do nosso louvor. Será que é comum nós acharmos alguém que queira ouvir as verdades da Bíblia sem brigar? Não. Sabe o que Jesus falou? Você vai perder pai, mãe, amigo, parente, filho. Você vai perder uma porção de gente. Eu lembro que uma determinada pessoa, dessas das mais famosas, perdeu na fazenda uma porção de seguidor. E ela foi eliminada da fazenda. Quando acabou a fazenda, ela disse, eu ainda perdi não sei quantos mil seguidores. Ela entrou em depressão. Porque perdeu o quê? Uma porção de admiradores. De seguidores. Irmãos, quando você faz a opção de seguir a Jesus, você vai perder muitos seguidores. Você vai perder a mesa daqueles que escarnecem ao Senhor. Sabe que não, os que escarnecem ao Senhor, está lá no livro de Salmo. Não me assento na roda dos... Você sabe que o cara bebe, fuma, se prostitui, adultera, rouba, usa a pornografia como mecanismo de satisfação pessoal, carnal. Aí você vai sentar com ele para conversar? Não vai. Sabe qual é a segunda grande perda que Jesus fala? Irmão, irmã, esposo. Paulo, inclusive, trata em 1 Coríntios capítulo 7, que se a mulher ela for convertida, o marido não for, ela tem que santificar a casa. Olha que coisa, ela vai carregar um peso por isso. Mas foi a opção dela seguir a Jesus. Que coisa tremenda. Há uma necessidade de entender as perdas. Se você não quiser perder nada, não é o evangelho que você tem que seguir. Existem outras doutrinas, não essa. O evangelho tira, tem perdas. A primeira grande perda do homem é quando ele nasce. Nós passamos 9 meses num ovinho na barriga da mamãe, e quando nós saímos para a vida, o que o médico faz? Arranca, corta. E ele ainda bate. Não é assim? E você faz o quê? Chora. Qual a primeira coisa que eu fiz quando eu nasci? Flamengo.
Não, não foi isso, com certeza. Eu não nasci falando papai. Primeira coisa que eu fiz quando eu nasci foi o quê? Chorei. A segunda grande perda é quando alguém morre. Como é ruim. Os senhores, irmãos e irmãs, os que estão aqui, que já perderam alguém, sabem o quanto que é ruim. E depois, a última perda é a tua vida, quando você morre. Tudo isso tem uma palavra em comum: choro. Você chora quando nasce, chora quando cresce, chora quando morre. O choro faz parte da nossa vida. Por isso Jesus chorou, para mostrar que até esse sentimento, os que andam com Jesus podem ter. Mas você não precisa ficar nesse sentimento a vida toda. Você não precisa se aprofundar nesse sentimento. Porque aqueles que obedecem ao Senhor têm a alegria do Senhor, que é a nossa força. Essa alegria que não vai nunca mais sair. Você vai falar, pastor, parece até contraditório. O senhor está dizendo para mim que eu posso chorar? Mas você já chorou sabendo que a alegria vem pela manhã? Já? Você já chorou? Perdeu luto 5 dias, no terceiro, sexto dia, você bota a roupa de novo e fala assim, acabou o luto, tem que viver. Já? Claro que já. Esse é o Deus que te traz a alegria através da obediência. Essa chama que acende, ela está associada a uma palavra que é amor, ágape, que é o amor de Deus. Isso que acende. Por que Deus enxerga a igreja obediente? Porque é a maior prova de amor. A sua maior prova de amor a Deus é a sua obediência. Se você precisa que essa chama seja acesa, e aí eu finalizo, queridos, dizendo algo para o irmão que está lá nos versos 15 e 16. 15 e 16. Então lhes disse, espero que os senhores já tenham entendido o contexto, vão por todo o mundo e pregue o evangelho a toda criatura. O evangelho do amor, que entregou a sua própria vida e deu para que eu pudesse perder. Mas aqueles que perdem a vida aqui, ganham a vida lá. Consegue entender isso? A sua renúncia, você abrir mão disso, é lucro. É vantagem. Abrir mão daquelas coisas que Deus não gosta, do seu próprio dia a dia, é vantagem. Abrir mão daquilo que você sempre achou que era o correto, que teu pai e tua avó lhe trouxeram como religião, é vantagem. Abrir mão disso pela fé, pela estabilidade, uma vida equilibrada ou uma vida abençoada, e com fundamento, com uma abordagem bíblica fundamentada. Quando alguém perguntar, mas por que você deixou de fazer isso? Porque agora a minha vida pertence a quem? A Cristo Jesus. Não é porque eu sou crente. Não é porque eu estou indo à igreja. É porque agora Jesus habita em mim. Você tem essa convicção, meu querido? Que é obediente. Eu faço parte deste projeto de Deus para uma igreja obediente, aonde eu quero exercitar todos os dias equilibrada e fundamentada na palavra de Deus. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, eu queria orar para que o Espírito Santo tirasse do seu coração a dúvida. Te convido, se desejar, esta oração, a ficar de pé e pedir ao Senhor, peça ao Senhor comigo, para que Ele te esclareça. Se você tem dúvida, é porque falta fé. Se você ainda não tem equilíbrio, se alguma área da tua vida está desequilibrada, é porque falta a bênção de Deus. E se você quer conhecer mais a palavra de Deus, peça o Espírito Santo, o Senhor vai lhe dar a oportunidade para que você possa crescer com Cristo e se tornar
um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, aonde as boas notícias do Senhor serão todos os dias na sua casa. Por onde você passar, você terá boas notícias. Onde os seus pés pisarem, você levará consigo boas notícias. Aonde as suas mãos puserem os dedos, você levará consigo boas notícias. E essas boas notícias salvará. Você terá a capacidade de levar a salvação para mais gente do que você possa imaginar. Você gostaria de fazer isso? Fique de pé. Em nome de Jesus, Deus abençoe, amados irmãos, vocês que estão se colocando de pé. Alguém mais? Deus abençoe, irmã Carminha. Deus abençoe, irmã. Deus abençoe. Coloque-se de pé. Diga, Senhor, eu entendi. Eu entendi que eu preciso. Eu entendi o que o Senhor queria da minha vida hoje. Eu quero ser, Senhor, uma vida diferente, obediente, e tornar essa obediência em crescimento. Crescimento para a minha vida, para a minha casa, para o meu trabalho, para a minha vida emocional, para a minha vida financeira. Eu quero, Senhor Deus, que isso aconteça de maneira extraordinária, para que o mundo veja que o Deus que eu sirvo é um Deus que traz todas essas coisas, que Ele não mudou. Deus não mudou. As vitórias que você está esperando, meu irmão, certamente serão alcançadas em Cristo Jesus por intermédio da sua obediência. Coloque-se de pé se você assim entende que necessita disso, em nome de Jesus. Pai querido, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, sabemos o quanto o Senhor é maravilhoso. E a tua palavra diz que se nós formos por todo o mundo, pregarmos o evangelho, e as pessoas crerem, forem batizadas, elas serão salvas. Até aqueles que estão distantes, Senhor Deus, serão alcançados. Aqueles que estão, Senhor Deus, nos lugares mais remotos, terão a oportunidade de serem salvos. Essa deve ser a maior alegria da igreja. Levar as boas notícias, Senhor Deus, para que o mundo conheça a tua palavra e seja salva. Em nome de Jesus, que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se faça presente neste lugar hoje para todos sempre. Amém. Vamos.